Retomando, então, a gravação, eu estava dizendo que podemos nos inspirar no verbete já existente do CEPAI, e uma das fontes que a gente pode consultar, embora não seja uma fonte revista por pares, é o projeto político da escola. Vocês vejam que aqui no verbete do CEPAI existe um verbete, uma seção, melhor dizendo, dentro do verbete, com a visão geral e com os objetivos da escola, quais são os seus compromissos. Depois, uma seção com a história do colégio. E depois, vejam que eles fazem uma espécie de organograma com a estrutura organizacional. Com certeza, no caso da escola da Lísia Dolles, essa organização aqui é mais simplificada. A gente sabe que o CEPAI, até por estar vinculado à universidade, ele tem uma estrutura organizacional mais complexa. Mas a gente pode ainda assim explicar rapidamente a estrutura organizacional da escola. Eles fizeram também uma aba, melhor dizendo, um subtítulo sobre a estrutura física, descrevendo. E também, por fim, eles colocam aqui o projeto de educação inclusiva que a escola tem. A gente poderia ver, Conceição, se o da Lísia tem algum projeto assim que gostaria de destacar, né? Tá, ok, eu vou conversar aqui com o pessoal de lá, até com a diretora e a coordenadora, para ver que documentação, que projetos eles têm, que eles querem que coloquem na Wikipédia, tá vendo? Já vou mandar uma mensagem para ela aqui enquanto você está apresentando. Tá. A Conceição, em conversas comigo, ela, hoje mesmo, né, sugeria que a gente tentasse inserir na Wikipédia alguma coisa com a memória da escola, né, que talvez pudesse citar o nome de professores, de alunos. Isso é algo que a gente pode verificar também. Eu não sei se caberia, né, Conceição, o nome de todos os alunos, mas vejam que aqui no CEPAI eles fazem um levantamento quantitativo, né? Eles dão as informações gerais e colocam o atual, né? São 800 alunos, 80 na educação infantil, quantos na educação no Fundamental 1, 2 e ensino médio. Sobre o estilo de escrita, eu acho que os principais tópicos eu abordei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deveria destacar para vocês. Aqui eles dão algumas dicas, né? Que a gente deve evitar, mas eu acho que são coisas que nós não corremos muito risco. Não pode fazer propaganda, não deve ser colocado texto original. A Wikipédia não publica texto original, ela reúne conhecimento existente, não é o local para publicar novos trabalhos, apresentar teorias, mas é um lugar, é uma enciclopédia, né? A enciclopédia, ela não quer exatamente produzir algo novo. Procurar ser mais imparcial, ou seja, evitar conflitos de interesse, evitar posicionamentos sectários, né, extremos. Não copiar textos, né, não violar o direito de autor. Bom, acho que era isso, hein, gente? Alguma pergunta? Eu acho que a gente poderia partir nessa segunda parte, nesse segundo momento, nessa parte mais da conclusão, para dividir mesmo o trabalho. Pensar no verbete, né? Qual vai ser a estrutura do verbete.
Vocês estão aí? Eu A gente vai estou, manter os Breno. mesmos grupos, né? Vocês acham que a gente mantém os mesmos grupos? Qual é a sugestão de vocês nesse trabalho em grupo? Acho que Se vamos talvez. manter as duplas, se vocês querem aumentar o grupo aí, vocês que definem, né, Breno? Sim. Acho que vai depender de, tipo assim, da estrutura que a gente vai montar, né? Quantos tópicos vão ter para ser montados, por exemplo, para a gente poder saber se. Assim, eu não teria problema de continuar com a dupla, mas aí tem que ver a quantidade de. Se ficar, por exemplo, 7 duplas para 4 tópicos, por exemplo, entende? Só tem que ver a quantidade de tópicos. Aí, dependendo dos tópicos, mantém as duplas. Ou então cria 7 tópicos para manter as duplas também. Eu acho que a gente pode começar, então, com fazendo um rápido esboço, assim, dos tópicos, né? Quais tópicos a gente acredita que são importantes. A dica que eu quero dar para vocês, gente, é o seguinte. Aqui no guia de estilo... Opa, peraí. Deixa eu apresentar de novo. Tem uma observação que eu, inclusive, me atentei para ela agora, que é o seguinte: eles recomendam que é preciso ter cuidado com certos tipos de verbete, porque não existe um consenso sobre a relevância desse tipo de conteúdo. E um deles é artigos, eles chamam de artigos de interesse local. E se encaixa um pouco no nosso caso, né? São artigos sobre lugares ou ruas que são de interesse de um número relativamente pequeno de pessoas. Eles dizem aqui que não existe um consenso sobre a notoriedade desse artigo, mas que é preciso demonstrar que esse assunto se diferencia de milhares de outros locais semelhantes. No nosso caso, eu acho que para a gente não ser enquadrado nesse artigo de interesse muito restrito, a gente deve mesmo dedicar uma boa parte do verbete para falar sobre a história da professora Dalísia Dores. Porque se um verbete, talvez, contando só a história da escola, poderia ser enquadrado como um verbete de interesse local restrito. Mas, como o nosso verbete ele tem esse caráter duplo, falar da escola e falar da personagem da Lísia, eu acho que esses dois, quando a gente junta essas duas frentes, o verbete fica mais relevante. Tá? Então, eu quero que a gente tenha muito cuidado com isso. A gente dedique uma boa parte para a história da personagem da Lísia Dores, porque isso é que vai trazer uma relevância maior para o nosso assunto. Ok, gente? Vamos pensar em alguns tópicos, então. Deixa eu abrir aqui um arquivo no Word. Vamos imaginar que esse arquivo que eu estou abrindo aqui é... Deixa eu projetar essa tela também. Só um minuto. Vamos imaginar que essa tela será o nosso verbete. Primeiro, como a gente já viu, é uma introdução, né? Aqui tem que ter algo falando que vamos falar tanto da escola como da personagem da Lísia Dores. Depois disso, qual caminho a gente segue? Eu acho que o interessante seria começar o verbete falando da professora da Lísia, da personagem da Lísia. Vocês concordam?
Eu concordo, Breno. Agora tem que saber dos alunos aí. Eu acho que a gente poderia colocar aqui algo como assim, trajetória intelectual de Dalisa Dolles. Eu estou pensando. Da professora, né? da professora Dalisa Elizabeth Martins Dolles. Aí depois tudo isso a gente termina de montar. São sugestões agora que nós estamos montando aí a metodologia da pesquisa, né? O que mais a gente... Vocês acham que a gente insere mais algum tópico sobre a história da Dalísia? Ou esse trajetório intelectual é suficiente? Talvez algo... Estou pensando aqui nos verbetes que eu já li, né, pessoal? E sugiro que vocês façam isso também. A gente poderia, talvez, colocar um com as obras dela, né? Colocar um verbete com as obras. E aí a gente, o que tiver disponível na internet de artigo, por exemplo, a gente coloca... O James sugeriu aí obras, está correto. Eu ver. A obras. A gente convergiu, né? Então, aqui eu vou pôr biografia e trajetória intelectual, né? Acho que fica legal. Divide, Breno, biografia e depois trajetória intelectual, não é melhor, não? Mas aí eu acho que as duas coisas eu vejo juntas, né? Porque senão vai ficar uma biografia muito pessoal, não? Ah, tá, ok. Sabe, quando eu coloco trajetória intelectual, eu estou, assim, apontando que a gente vai tratar de assuntos da vida pública, né? Ah, tá, ok. Eu não sei se vocês acham pertinente, né, falar de aspectos mais pessoais dela. Vocês acham? Uai. Alguma coisa. Não, acho que não, né? Melhor focar só na trajetória intelectual mesmo, né? Senão fica muito, sei lá, Aí subjetivo. ainda maior, né? Até que eu não Tá tenho bom. problema com a subjetividade, não. Eu acho que é interessante até, né? Que é relevante a gente estudar aspectos subjetivos. Eu só não sei se vem ao caso no nosso projeto específico do verbete da Wikipédia. Não, é melhor mesmo deixar dessa forma, eu acho que, né, Não sei o pelo que que a Conceição pensa. Eu estou pensando aqui, porque senão acaba virando um verbete. Assim, até a Luiz que escreveu, foi um verbete só sobre a Dalísia, né? Não sei, acho que a gente tem que começar fazendo, levantar esses tópicos para a gente caminhar, e depois, à medida que nós vamos avançando, nós vamos vendo como é que a gente vai reestruturando o trabalho. Então, respondendo aqui a pergunta da Luísa, é o seguinte: nas políticas de publicação da Wikipédia, eles pedem para ter cuidado, vou até projetar aqui de novo, reforçando aqui, ó, algo que eu falei anteriormente, mas que talvez tenha passado, batido. Eles pedem para ter cuidado com certos tipos de verbete. Ó. Tem aqui no livro de estilo, coisas a ter cuidado. Não quer dizer que é proibido, tá? Mas que tem que ter cuidado, porque pode ser que não seja aprovado. Artigos de interesse local. Artigos sobre escolas ou ruas que são de interesse de um número pequeno de pessoas. Não existe consenso sobre a notoriedade desse tipo de artigo, mas alguns irão marcá-los para eliminação se nada no artigo demonstrar como esse local se diferencia de milhares de outros locais semelhantes. Então, o que eu sugeri para o nosso artigo não ser descartado, né, para ele não ser marcado como um artigo de interesse restrito? Que a gente tenha no artigo, isso vai aparecer na introdução, a gente tem que mostrar que o verbete é sobre a professora Dalísia e sobre a escola Dalísia Dolles.
sabe? Eu acho que se a gente fizer um verbete, um mesmo verbete, que dê conta dos dois assuntos, a chance de relevância aumenta. Se a gente fizer um verbete só da escola, eu acho que pela política de publicação da Wikipédia, a gente corre o risco de ser descartado. Foi por isso que eu sugeri começar com a história pessoal dela. Fazemos uma espécie de 2 em 1. Tomara que dê certo, né? Essa estratégia, assim, né? Mas não é que seja exatamente garantido. Aí eu acho que nessa segunda parte a gente deveria entrar na escola, né? Ou vocês acham que a gente deve colocar mais alguma coisa da personagem? Eu acho que é isso, né? Vida e obra. Eu acho que para iniciarmos seria isso mesmo, Breno. Aí sobre a escola, quais que você sugere? Quais eu quero abrir tópicos você o PPC. sugere? Eu quero abrir o PPC aqui. Acabei de mandar também uma mensagem à diretora da escola, falando que nós estamos iniciando este trabalho e o que elas sugerem, o que ela ou eles lá da escola, o pessoal da escola, sugerem para que coloquemos aqui, tipo, um PPC atualizado, que a gente possa retirar informações, fotografias. Então, eu já vou ver o PPC que eu tenho aqui, porque no PPC já conta a história da escola. Deixa eu só olhar aqui, tá? Se a gente quiser se inspirar no verbete do CEPAI, eles têm, conferir aqui, eles têm três subtítulos. Um é uma espécie de visão geral, no qual estou copiando aqui só a título de orientação, a gente pode modificar, tá? Eles têm um para visão geral, que traz os objetivos da escola, aspectos que estão explicitados no PPC, um sobre a história do colégio e outro sobre a estrutura física, né? A estrutura física e a estrutura organizacional. Acho que foi a estrutura do colégio, né? Que aí cabe os dois, estrutura física e estrutura organizacional. O que vocês acham dessas sugestões? Que eu me inspirei no verbete do CEPAI, né? Vocês acham que é um bom norte mesmo? A gente teria 7 tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vocês acham, pessoal? Vocês estão comentando algo no chat? Pessoal, pode pedir a palavra também e falar aí com a câmera aberta, para a gente ir trocando ideias. Eu estou aqui pesquisando o PPC, tá, Breno? A Luísa acredita que a estrutura está boa, a Alessandra. Diga, Tatiane. Eu acabei aqui de pesquisar da Lísia Dodds no PPC, né? E achei negócio de mestrado que fala sobre memória e reforma do ensino de história na rede municipal de Goiânia. E aí, ótimo. tem um negócio aqui. Encontrei aqui também. Da PUC, né? Oi? É uma tese da PUC. Isso mesmo. Encontrei aqui. É uma fonte confiável. É algo que a gente pode usar para... Inclusive, estou vendo aqui que o Noé foi da banca dessa tese, dessa dissertação, parece. Defendida em 2004. Você conhece, Conceição? Conheço, da Varlúcia, né? Varlúcia. Conheço. Ela é amiga minha, conheço o trabalho dela. É uma fonte confiável.
Uhum. É. Ela conta a história da rede municipal, olha que interessante. Uhum. Ah, ela fala sobre a gestão da. Eu estou vendo aqui. A dica é muito boa da Tatiane. Oh, excelente, Tatiane, parabéns. Já aqui temos algumas questões para falar sobre a gestão da Dalísia Dores como secretária de Educação. Estou vendo aqui. Ela pegou o período de democratização, né? Pegou justamente essa transição aí da ditadura para a democracia. Então, um material importante. Eu sugiro também vocês fazerem uma pesquisa, quem ficar com a parte da escola, fazer uma pesquisa com a Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de Educação. Dá uma olhadinha no site da SME. Eu imagino que a gente encontra algumas coisas ali. Estou vendo aqui, tem entrevistas, eles citam entrevistas aqui com a Dalísia. Muito bom. Acho que já estamos avançando, hein? Acho que o próximo passo seria a gente dividir os grupos. Ou, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre a estrutura também. Se vocês tiverem sugestões, acho que tá em aberto, né? A gente está fazendo juntos, digamos assim, um work in progress, uma obra em progresso, trabalho aberto. Mas alguém gostaria de comentar sobre a estrutura? Não? Professor, Oi. se vão ficar, por exemplo, só esses 3 tópicos, ou 6 tópicos que foram divididos, os grupos vão ter que ser maiores, né? Não, vai dar para ser duplo. O Maria Eduardo, seu áudio falhou para mim aqui, viu? Não sei se falhou para todo mundo, eu não consegui te entender. Ai, desculpa, vou tentar repetir aqui. Falhou para Imagina. mim também. Eu vou digitar, então. Melhorou. Não, melhorou. Sim. Que se forem ficar só esses 6 tópicos que foram divididos até agora, não daria para ser dupla, né? No caso, aí a gente teria que dividir em grupos maiores. A gente tem 14. A gente tem, juntando as duas turmas de estágio, a gente tem mais ou menos 14. Acho que vai dar para fazer duplo ou trio, Ah, entendi. entendeu? Uhum, tudo bem. Então vamos fazer a divisão, gente? Vocês querem? Eu estou entendendo que vocês concordaram com essa divisão, é isso mesmo? Eu acho que tá bom a estrutura. Para início de conversa tá bom, né? Depois, se for o caso, a gente muda também. Aliás, essa é uma característica da Wikipédia que eu não comentei. A Wikipédia, ela trabalha com uma escrita colaborativa. Então, nenhum verbete na Wikipédia é escrito por uma pessoa só. Ele valoriza a escrita colaborativa e a reescrita. Nenhum verbete da Wikipédia é fechado e concluído. No futuro, a gente sempre vai poder melhorar esse verbete e até mesmo reestruturar. Então, vamos lá. O primeiro tópico, que é a introdução, que a gente já viu que é muito importante, né? Quem gostaria de ficar? Parece que a Alessandra sinalizou aqui no chat, né? Quem mais gostaria de ficar com a introdução? Vou colocar aqui o nome da Alessandra. Acho que a introdução poderia ficar com umas 3 pessoas, viu, gente? Que é algo importante. Vai ter que falar, apresentar de maneira geral, assim, que é um verbete sobre a personagem, sobre a escola. Ah, vou colocar de novo, gente. Deixa eu projetar a tela aqui. Só um minutinho. Isso.
Aqui, ó, os tópicos são a introdução, biografia e trajetória intelectual de Dalisa Dolles, as obras. E aí, aqui nas obras, eu acho que a gente pode colocar o link para aquelas que estão online e colocar um comentário rápido, né, sobre assim, o que tem naquelas obras, uma espécie de um resumo. E aí depois é o colégio, né, visão geral do colégio Dalisa Dolles. Visão geral vai conter os pontos do PPC, né? O projeto da escola, história e estrutura do colégio, estrutura física e organizacional. Então vamos lá, gente. Na introdução, teria mais alguém com interesse? Se vocês tiverem, eu vou pedir que vocês falem no microfone. Eu estou sem acesso à tela aqui. Eu e a Luísa, parece. O primeiro tópico. Breno, não é bom. Ah, isso. Oi, gente, na verdade, eu estava tentando colocar todos os tópicos no chat só para facilitar e eu acabei enviando a mensagem sem querer. Mas posso ficar com a parte da biografia ou da introdução sem problema. Vocês querem que eu coloque no chat ou eu mostro aqui na tela? Eu vou pôr no chat, então, talvez facilite. Acho que você já colocou, Luísa? Nem olhei ainda. Não, acabou que eu só coloquei os 2 primeiros tópicos. Ah, coloquei aí, ó. Ah, tá. Obrigada. Facilita, né? Imagina. Facilita. Então, acho que eu posso parar a gravação, né? Essa parte não precisa ser gravada. Breno, pode parar